Bem, queridos, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Tem fogo aí, igreja? Alegre de poder estar aqui, essa casa abençoada. Eu lembro, tive a honra de estar aqui na inauguração da igreja, sentado exatamente onde o senhor está, do lado do meu paizão, pastor Valdir Brasil. E aqui não tinha esse blindex, né? Eram as madeiras, lembra? As madeiras, aleluia, aquela porta ali não tinha. Eu estou olhando aqui, viajando no tempo, pessoal. E eu, ao chegar aqui, eu já fiquei encantado, porque esse pedacinho da floresta amazônica, essas plantas lindas que o nosso pastor colocou aqui, você vê o cuidado, o capricho do pastor, o amor que ele tem pela obra, e que vocês também fazem parte disso. Vocês fazem parte disso. É bom a gente voltar ao lugar de pessoas que nos amam, pessoas que a gente ama. E olha só que coisa linda, né? Eu estou maravilhado. Toda vez que eu olho para cá, irmãos, eu lembro de Abraão, ó. Não lembra? Essas luminárias mais altas, olha assim, rapaz, eu fico imaginando, né? Coisa linda. Eu também quero agradecer a Deus pela vida do pastor Alexander Mendes, sua família, pelo convite, pela lembrança. É um grande amigo do nosso ministério. Trago um abraço do meu paizão, pastor Vanderlei Prata e pastora Luciana Prata. Nós militamos ali no Ministério Saranda Terra Ferida de Nova Iguaçu. Me acompanha nessa noite também uma pessoa que eu tenho um enorme carinho e admiração, grande pregador da palavra, um mestre, e ele me acompanha nessa noite. Na verdade, eu vim com ele, né? Aleluia, querido pastor Abner Oliveira, aleluia. Pastor Abner, obrigado por o senhor ter vindo, né? É um grande amigo, e o pastor Alexander Mendes vai passar lá também. Eu peço que vocês olhem, a gente iniciou um projeto fantástico, pessoal. Deus me deu uma visão. Eu sou de rádio, muita gente me conhece do rádio, a Rádio 93. A gente foi, assim, ao longo de 4 anos fazendo programação na 93. Já tinha feito no passado. Há 7 meses atrás eu saí do rádio. Eu tive uma perda familiar, e em dezembro Deus falou ao meu coração que Ele estava acessando o meu luto depois de perda de papai. Eu falei: Senhor, eu quero ser útil na Tua obra. Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de estar no altar, e dependendo de onde Deus te colocar, Deus vai te prosperar e vai te honrar naquilo que você colocar na mão dEle. E aí Deus tocou num amigo que ouviu outro amigo falar: rapaz, esse pastor é muito abençoado, tudo que ele fala acontece, Deus atende. Eu falei: que isso, rapaz, nem tanto. E ele tem um sonho, nem eu sabia que eu tinha esse sonho. Tem lugares, já presta atenção, tem lugares que Deus vai te implantar, porque Ele vai te usar para alguém, de alguma forma. Às vezes você nem vai entender porque você está ali, mas Deus vai te levar para essa situação, para você ser usado para alguém. E ele falou com esse camarada que é empresário, e esse empresário falou assim: o produtor está falando que você tem um sonho de ter um podcast. E a gente vê o podcast, quem está acostumado a ver, quem já viu algum podcast no YouTube aí? Aí, pastor Alexandre, aí ele falou, eu falei: eu tenho um desejo, mas não tenho condição de ter, porque tudo é recurso. Você não vai fazer um negócio de qualquer maneira. Para Deus tem que ser o melhor, né? E isso a gente aprende aqui com o pastor Valdir, né? Fazer o melhor para Deus. Para Deus tem que ser com excelência. Concorda? Aí ele falou: não, eu vou cobrir isso aí, eu vou pagar isso aí para você. E Deus me colocou lá na internet. E aí Deus falou: eu vou criar um formato. Tudo Deus falando que vai fazer. Não faço nada. Ele falou: desde você convidar uma pessoa, você vai convidar 3 pessoas. E esse podcast vai ser um canal de ensino para o meu povo. Irmãos, tem sido uma bênção.
Para vocês terem uma noção, em 3 semanas, pastor, na última semana para cá, nós crescemos quase 100% de visualizações. 200, 300. Aí fui puxar, olha, está em 1.100 e alguma coisa. E nesse momento está acontecendo um podcast que foi gravado meio de semana para que eu pudesse estar aqui. Ó, semana que vem vai pegar fogo, o pastor Abner faz parte. Eu estou recebendo o pastor Abner Oliveira, vou estar recebendo o pastor Paulo Lima, que muitos anos ele trabalhou com o pastor Josué Gonçalves, que todo mundo conhece, mexe com família, e vamos estar recebendo uma psicóloga. E a gente vai falar de um tema, e eu finalizo aqui, né? Os cristãos versus pornografia, uma relação perigosa. Esse é o tema. E assim, eu estou comentando com algumas pessoas, falando, rapaz, são temas que temos trazido, que tem edificado a igreja, tá? Depois você coloca lá no YouTube, Fala Pastor Podcast. Olha o nome do... E o pastor Alexandre sabe por que Fala Pastor Podcast. É uma homenagem a um amigo meu, que já não está mais conosco. Mas isso é outra história. Então, pessoal, eu vim aqui nessa noite para trazer a palavra de Deus, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Aleluia. Às vezes entendemos que avivamento, ele está ligado só ao Pentecoste, só ao fogo. Mas o avivamento é muito além disso. O avivamento, ele nos atrai para perto de Deus. Quem entende isso, levanta a mão e diga glória a Deus. Um dos maiores pregadores da palavra foi o apóstolo Paulo, um dos maiores. Paulo pregou a palavra por diversos lugares. E por onde Paulo, e ainda no meio do caminho, um amigo chamado Silas passava, a glória de Deus se manifestava. E a palavra, ela ia se multiplicando. Se você pode, abra a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia, capítulo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Atos, capítulo 17. Vamos fazer a leitura do versículo de 1 ao 7. Glórias a Deus. Eu gosto também de fogo. Quem gosta de fogo aí? Então a gente vai começar nesta noite ser introduzido no fogo da palavra. Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 17, versículos de 1 a 7. Diz o texto: E passando por Anfípolis, Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse entre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram. Ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos por perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes têm alvoroçado o mundo. E chegaram aqui, também aqui,
os quais Jasson recolheu, e todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Amém? Você pode glorificar o Senhor por essa palavra? Irmãos, a proposta hoje eu quero falar um pouco sobre avivamento. Falar sobre o impacto causado pelo avivamento. A igreja apostólica, a igreja primitiva, é o maior exemplo, como eu disse, de avivamento que temos em toda a história da igreja. A igreja tão poderosa, tão tremenda na ministração, tão influente, ela cumpria a missão exatamente como Jesus havia estabelecido. O livro de Atos, no capítulo 1, versículo de número 15, louvado seja Deus, ela nos dá a dimensão, o quanto a igreja, ela é estabelecida pelo Senhor e ministrada através, a palavra ministrada através dos apóstolos, estava alcançando, ativando a fé de centenas de pessoas por onde esses homens passavam. O capítulo 1, versículo 15, diz que naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, ou seja, por onde esses homens passavam ministrando a palavra era semeada nos corações, a palavra mudava a mentalidade daqueles que a ouviam, eram impactados de forma poderosa, aleluia, quando sentiam, aleluia, que da boca daqueles homens saíam fluentemente a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E olhando o texto de Atos, vemos que nesse texto eram apenas 120 irmãos. Se você olhar em Atos 2:41, esse número cresce para 3.000 pessoas. Quando viajamos pela palavra no livro de Atos, capítulo 4, versículo de número 4, já eram quase 5.000. Aleluia. Em Atos capítulo 8, o texto diz que já havia uma grande e numerosa multidão, e que creio naquele momento que na história da igreja era o maior número de pessoas alcançadas, mas mal sabia eles que era somente o início de uma história que estava sendo escrita, aleluia, de um movimento, aleluia, poderoso, apostólico, exponencial, que estava sendo ministrada sobre a vida das pessoas. Aleluia. O avivamento que saía através da boca daqueles homens era que fazia aos pecadores entender que era necessário uma mudança de mente, uma mudança de vida. E aleluia, Paulo, em livro de Romanos, ele expressa um desejo. Ele tinha prazer de levar a palavra do Senhor por onde quer que o Espírito de Deus o conduzia. E Paulo sente um forte desejo de visitar Roma. E aleluia, e ele diz que já não há qualquer lugar aonde esse evangelho não tenha sido pregado. Aleluia, você nesta noite, por onde Paulo passava, aleluia, vidas iam se convertendo à palavra de Cristo através de sua vida. Deus, ele nesta noite, ele nesta introdução, ele está nos trazendo a memória que é uma grande responsabilidade sobre os nossos ombros. É bem verdade que quando vemos uma vigília abençoada ou uma mini vigília abençoada, entendemos que estamos vindo para buscar poder, e não é diferente, eu também venho.
Mas precisamos entender que o avivamento é muito além também de uma busca pessoal. Avivamento é uma mudança de rota. Avivamento é uma mudança de caráter. Avivamento é um abrir para o derramar do Espírito Santo. Aleluia. Deus, ele está nos chamando para um compromisso. Aleluia. Existem no seio da igreja pessoas que são estéreis. Ou seja, a pessoa estéril é aquela ou aquele, espiritualmente dizendo, que não gera filhos espirituais. Precisamos entender que avivamento, ele precisa se manifestar em nós quando geramos filhos espirituais. Muitas das vezes temos sido espectadores, somente ouvintes. Mas Deus está nesse tempo, aleluia, nos chamando para deixarmos de ser ouvintes e sermos praticantes da fé. Então a palavra, ela nos leva, nos arremete que quando Paulo ele vai à região de Roma, já com 50 anos dessa mensagem pregada, o número havia alcançado 500.000 de pessoas. Em 50 anos, aleluia, pessoas sendo alcançadas pelo poder da palavra. Mas pastor, a palavra só chegou a alguém porque alguém abriu a boca, porque alguém se posicionou. Aleluia. Com 60 anos, segundo a expressão do texto, o mundo inteiro naquele tempo já havia ouvido falar acerca de Jesus. E com isso, o crescimento da igreja. Em Atos nós encontramos Paulo e Silas em Filipos, presos, jogados em uma prisão, torturados por causa do evangelho. Tive a honra de ministrar em um evento ontem na cidade de Nova Iguaçu, num bairro muito pobre chamado Lagoinha. E lá o pastor está realizando uma obra sobrenatural. Imagine vocês, com 60 membros, o pastor está tirando praticamente uma nova igreja do chão. Sem recursos, um povo humilde, um povo pobre. E tudo começou num bate-papo, aonde ele falou: pastor, meu pai me passou o cajado, não sei nem por onde começar. E eu falei: comece por aquilo que é preciso. Ele como? Treinando pessoas, instruindo pessoas, preparando pessoas, ensinando pessoas o caminho, o percurso que elas precisam aprender com as suas próprias pernas, caminhar, seguir. E pessoas instruídas, preparadas. Isso gera o quê? Fé nos corações daqueles que as ouvem. Aleluia. Mas o mais interessante, aleluia, que uma das coisas que também falei lá, na noite de ontem, cheguei lá para ministrar, rapaz, a igreja com um paredão parecido com esse, ainda não é um telão bonito quanto esse, mas é o data show, né? Tem um data show na igreja. O som, o camarada já fez investimento em som, olha só. Vocês sabem que som é uma coisa cara. Cheguei lá, tinha ministro de louvor. Cheguei lá, tinha baterista, não tinha nada disso na igreja. Louvado seja Deus. Aleluia. E eu fiquei impactado com aquilo. E eu fiquei admirado com aquilo. Sabe, irmãos, deixa eu compartilhar algo com você. Existe uma estratégia do Espírito Santo para nós aqui nesta noite. Preste atenção. Olha a frase que eu vou usar. Crentes cheios do Espírito Santo atraem pessoas que precisam do Espírito Santo. Igreja cheia do Espírito Santo atrai um povo que está sofrendo sem o Espírito Santo. Quem aqui não gosta de ouvir uma boa palavra, mas não num contexto só do conhecimento, mas que você já chegou perto daquela pessoa e às vezes aquela pessoa mais humilde, e você sente Deus, a presença de Deus na vida daquela pessoa? Quem já teve essa experiência sabe. Aleluia.
Crentes cheios do Espírito Santo são crentes que a Bíblia chama de sal. E o sal causa o quê? Sede. O sal muda o sabor do anterior para o atual. Aleluia. Pastor, então o que o senhor está dizendo é o seguinte: que Deus tem uma proposta para mim e para você hoje. Eu não vim aqui à toa. Que por mais que você seja pastor, bispo, apóstolo, obreiro, diácono, líder, tesoureiro, da mesa de som, cinegrafista, a irmã da cozinha, a irmã do departamento infantil, né? Seja qual for, aleluia, eu quero profetizar, levanta a tua mão por gentileza, que você vai sair daqui dessa noite cheio, muito mais cheio do Espírito Santo do que você entrou aqui, porque o próprio Deus, o próprio Senhor falou assim: sem mim nada podeis fazer. Então não entenda, a sua capacidade é importante, mas a sua capacidade é nada se você não tiver a presença do Espírito Santo. A salvação de almas é muito importante, mas as vidas só serão alcançadas se você for cheio do Espírito Santo e você abrir seus lábios para pregar a palavra. Porque a palavra é que liberta, a palavra é que quebra os grilhões. O Senhor tem ministrado no meu coração: filho, pregue sobre o meu nome, fale de mim, porque estão falando muitas coisas por aí que eu não estou nessa palavra. Aleluia. Tem lugares que às vezes a gente traz um pregador, o camarada faz você rir, faz você chorar, faz você se emocionar, mas no final, quando você senta em casa, ou você vai parar para meditar: rapaz, eu entrei, me diverti, me emocionei, mas estou vazio. Então a proposta de Deus aqui nessa noite vai ter momentos que durante a palavra você pode até se emocionar, você pode até rir, mas eu quero que, a minha missão é que você entenda que você precisa buscar mais a Deus. Então onde Paulo passava, aleluia, havia conversões. Quando Paulo e Silas saem daquela prisão, eles se empenham ainda mais em pregar o Evangelho. Eu falo que pregar o Evangelho hoje está até fácil, porque muitos foram cortados ao meio, muitos foram decapitados, muitos foram colocados de cabeça para baixo. Muitos irmãos cristãos, servos do Senhor, na Nigéria estão sendo queimados, estão sendo mortos, estamos sendo perseguidos. E se você acha que está ruim, nem começou a perseguição no Brasil. Quem estiver cheio do Espírito Santo vai resistir esse tempo. Quem não estiver cheio do Espírito Santo vai passar um vento. Porque crente cheio do Espírito Santo, ele sabe quem garante ele. Um elemento que firma o que estou falando aqui sobre conversão: o avivamento espiritual provoca conversão. O que é converter? Converter é mudar. Converter é transformar. Converter é estabelecer uma nova natureza. Converter é uma nova roupagem. Converter é mudança de mentalidade. Pastor, sei isso tudo. Eu também sei, mas vou continuar pregando feijãozinho com arroz. O Evangelho não mudou, Jesus é o mesmo, a mensagem é a mesma, e estou falando da palavra de Deus. Aleluia. Não vou ficar procurando um texto isolado para tentar impactar, mexer, te emocionar. Não, Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer que Jesus não mudou, Ele continua salvando, e a proposta de Deus para essa igreja, para a minha igreja, para a igreja de Jesus, abram a boca que eu vou encher, através da sua boca profetizem, porque quando você profetizar, eu vou levantar o paralítico, eu vou curar o cego, eu vou libertar o cativo e o oprimido das drogas, da cocaína, dos ataques espirituais. Porque a autoridade eu já entreguei para vocês. É no meu nome, não é no seu nome. Porque eu, o Senhor, digo à igreja: foi-me dado todo o poder dos céus e na terra. Então use o meu nome. Mas até para usar o nome de Jesus, você tem que ser habilitado. Quem já ouviu falar num documento chamado procuração aqui?
Você tem que ter a procuração está assinada. Você precisa tomar posse, colocar o seu nome nessa procuração. E eu só vou ter autoridade para utilizar o nome do Senhor Jesus se eu me posiciono na presença do Senhor para fazer o que a sua palavra diz. Ninguém se convence e continua vivendo o que vivia antes. A proposta de Deus é, se você continua pecando, se você está errando e você sabe que está fazendo isso, por favor, mude a sua rota. Porque o Senhor não quer te perder. Diga para o teu vizinho aí, amigo. Aleluia. O Senhor não quer te perder. A conversão, ela muda a nossa postura. A conversão muda as nossas escolhas. A conversão, ela muda os nossos gostos. As pessoas que eu andava no passado, hoje eu não ando mais. O que eu bebia no passado, hoje eu não bebo mais. Se eu me prostituí no passado, hoje eu não me prostituo mais. Se eu era enganador como Jacó no passado, hoje eu não sou mais. O que eu fazia de errado e hoje eu entendo que é pecado, hoje eu não devo fazer mais. Mas pastor, por que tanta gente peca? Por que tanta gente continua fazendo os mesmos pecados? É porque não houve uma total conversão. Não houve uma total mudança. Mas o Senhor nesta noite, Ele está nos dando a oportunidade. Porque o tempo e a hora é chegado. Aleluia. O tempo e a hora é chegada, meus irmãos. Glórias a Deus. Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas o quê? Transformai-vos. Está aqui os pastores que não me deixam mentir, tem pastor ali atrás, algumas pessoas não guardei a fisionomia, né, com carinho, quando eu estive aqui. E eu digo para vocês, talvez eu possa até estar falando heresia, mas no inferno está cheio de pastor, irmão. Salvou todo mundo a vida inteira e continuou pecando em off. Eu conheço um monte. Aí eu falo: Jesus, por que você não me afastou desses camaradas? É porque você ainda vai ser instrumento para eles. Então o Senhor nesta noite, Ele te trouxe aqui, nesta noite, para você fazer uma reflexão da tua vida. Porque a nossa correria do dia a dia, ministério, abre culto, fecha culto, canta, prega, viaja, prega ali, prega aqui, apoia a igreja. Mas tem momentos que a gente precisa fazer uma reflexão. Mas será que Deus marcou uma reflexão hoje no dia da mini vigília, vigília de fogo, vigília com proposta de Pentecoste? Sim, porque avivamento me remete ao fogo, e o fogo ele queima. O fogo está aceso sobre o altar, e ele não se apagará. O fogo de Deus nessa noite, a proposta de Deus nessa noite: eu vou queimar pecado. Eu vou apagar definitivamente que você insiste em continuar errando. Esse tipo de mensagem não traz ibope. Esse tipo de mensagem não atrai pastores que visitam a sua igreja para me convidar para pregar. Quer ver? Quer ver você ficar feliz aí? Senhor, eu quero profetizar. Deus sabe que eu estou só dando um exemplo. Que cada um aqui, ao sair daqui nessa noite, vai cair um dinheiro na conta, e amanhã cada um aqui vai ter uma Ferrari. Entendeu? Obrigado por me ajudar. Mas vou te falar, Jesus bota dinheiro na conta, tá? Pastor, semana passada, sabe aquela semana que o negócio não está muito legal? Falei: Jesus, o negócio está muito legal não. O Bradesco fez um depósito na minha conta, não sei o que, de previdência que eu nunca tive. Liguei para o banco: ó, tem certeza? Não, pastor. A menina até me conhece. Não, pastor. O banco... Jesus, diga aí, Jesus. Não é fácil não, hein?
Jesus é uma benção. Então, meus irmãos, tem uma música, acho que é do Marquinhos Gomes, Deus cuida, é do Marquinhos Gomes, Deus cuida de mim. É isso não, Kleber Lucas, né? Deus cuida de mim, ore por ele, tá? Não me critique, ore por ele. Sabe, irmãos, Deus cuida de você, no mínimo dos detalhes. Aleluia. Paulo não estava preocupado com o fim da carreira. Ele estava preocupado em cumprir a carreira. O grande problema é que essa geração, me perdoe, tá? Eu faço parte dela. O problema é que essa geração ela está encantada com o pináculo. A geração de hoje está preocupada com o pináculo. Lembra quando acho que foi o diabo, né, levou Jesus, botou lá no alto do pináculo, aí é o reino desse mundo. Se é os crentes de hoje, irmão, dobra o joelho na hora. Muitos aí, tá? Sem generalizar. Então, o Senhor quer avivar a igreja desse tempo para voltarmos ao princípio. Deus, Ele quer ativar isso em nós. A palavra me afirma que os nossos jovens, que os nossos idosos serão cheios da presença de Deus. Aleluia. Nós não podemos voltar ao mundo em nome de Jesus por uma liberdade que o mundo dá. Que temos visto, líderes, irmãos, que estamos trazendo o mundo para dentro do nosso ambiente. Tem igreja que você entra, é um negócio esquisito. Teve um dia que eu fui embora, pastor. Falei, não, vou ficar aqui nada, furada. E Deus falou assim, ó, não estou nesse negócio, hein? Me despedi e um abraço. Às vezes estamos trazendo o mundo para dentro da nossa casa, através das redes sociais. E aí eu abro aqui um parênteses na mensagem e pergunto, quem é você sozinho, você e seu telefone? O que você tem visto? Aí falando do tema de semana que vem. Cerca de 66% dos cristãos, quando estão só, acessam sites pornográficos. Isso é preocupante. Mas isso é outro debate. Você vai ver lá no podcast semana que vem. Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes. Olha Deus falando. Não deixe de submeter novamente ao jugo de escravidão. Deus te fez livre. Lembra de quando você levantou a mão? Lembra o que você passou quando estava escravo do pecado e do juízo? E o Senhor nesta noite, Ele está nos trazendo aqui nesta hora para entendermos que avivamento é mudança de rota. Avivamento é mudança de caráter. Avivamento é mudança de mente. Avivamento é submetermos a palavra. Só avivamento é voltarmos a ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração pela palavra. Avivamento é nós amarmos o nosso irmão, aleluia, sem falsidade. É avivamento. Avivamento, segundo tópico, gera testemunho. Testemunho, o que é testemunho? É aquilo que alguém diz sobre nós. Quando temos uma vida avivada, Cristo aparece em nós. Vai ali uma mulher de Deus. Vai ali um homem de Deus. Vai um jovem de Deus, vai um ancião de Deus. As pessoas não só te chamam pelo nome, elas te dão um novo sobrenome. Quer ver qual é o nome do pastor? Evangelista Jetro. Lá vai o evangelista Jetro, homem de Deus.
aquele jovem que toca a bateria é um jovem cheio de Deus. Quando nós somos avivados por Cristo, Ele aparece em nossas vidas. Sabe por que eu estou falando isso aqui, pessoal? Porque no tempo de hoje, tem gente que quer aparecer mais que Cristo. Essa mensagem não traz ibope. Essa mensagem é a mensagem que a Bíblia está nos confrontando. Está aqui, ó, Gálatas 5, capítulo 5, versículo 1. Talvez você vai falar depois do culto, pastor Alexandre, ou vai pegar o telefone, pastor Valdir, passar o zap. Gostei daquele gordinho lá, não, hein? O cara é inflamado na palavra. Olhe para quem está perto de você e fale isso. Se está baseado na palavra, não há outra verdade senão a palavra. Não existe segunda verdade sem ser a palavra. Paulo diz, quando ele está em Tessalônica, porque por nós suou a palavra do Senhor. Ou seja, era nítido o que saía da vida deles, era a palavra. O que fluía através deles era o quê? A palavra. Irmãos, deixa eu falar. A palavra muda caráter. Eu sou livre. Tem uma música dessa aí? Eu não canto não, tá? Sou livre, nada de Jesus. O sangue me purifica de todo o pecado. E através do nome de Jesus eu vou entrar no reino dos céus. Aleluia. Aleluia. Aí o versículo 9, o pequeno 3 diz, porque eles mesmos anunciam de nós. Ou seja, aqueles que foram alcançados começaram a multiplicar a ministração que receberam. Tem gente que, aí é reflexão pessoal igual ceia do Senhor. Você precisa fazer uma introspectiva. Tem gente que termina ano, começa ano, termina ano de novo, e não consegue trazer uma alma para a igreja. Ovelhas sadias geram ovelhas sadias. Ovelha sarada cura ovelhas doentes. Não, isso é papel do pastor Valdir Brasil. Não. Ele é a nossa inspiração, nosso exemplo. Ele, humanamente, é possível ele administrar tantas igrejas e tantas ovelhas? Mas se você cuidar, diga assim, eu sou instrumento do Senhor para a salvação de almas. A coisa mais maravilhosa é quando alguém que você ministrou, que você falou da palavra, vem à frente, aceita Jesus como Salvador, aleluia, se arrepende, e você vai cuidando, chega ao batismo, aquele que foi batizado, aquele que foi ministrado, aquele que foi cuidado, amanhã ele está cuidando de alguém está sendo, meu Deus do céu, tem alguém que está sendo liberto das garras, dos grilhões, das correntes, das prisões, do portão pesado que carregam nas costas. Da maldade, do inferno, através do quê? Da palavra do Senhor. Porque a palavra que estava em ti foi implantada em alguém. A palavra que entrou em alguém vai ser multiplicado para outro. Irmãos, estou convencido que o mundo precisa reconhecer
a Cristo como Senhor. Para que isso precisamos abrir a boca e anunciar Jesus, e precisamos atrair as vidas e gerar vidas, aleluia, filhos espirituais. Eu quero dizer que o crente que não vive as dores de parto diariamente, ou seja, eu estou gerando vida em alguém, esse crente está morto. Vou jogar pesado. Esse crente abortou o projeto de Deus. Palavra forte. Aleluia. Filhos espirituais é responsabilidade da igreja. E quem é a igreja? É o Seita Trindade, Itaipu, outros sei. Não, a igreja somos nós. Pastor, para isso eu preciso do quê? Eu vou te dar a receita. De novo, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Só 3 entenderam. Vamos ver se agora na segunda oportunidade você vai entender. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Queremos pegar no microfone, queremos cantar, queremos pregar, queremos fazer. Mas será que estamos habilitados pelo Espírito Santo? Ou seja, será que eu estou buscando dentro do nível que o Espírito Santo espera de mim para que eu seja usado? Porque quando você, aleluia, for cheio e cheia do Espírito Santo, você vai ver o que vai acontecer. O que vai acontecer, pastor? Quando você tocar no idético, ele será curado. Quando você passar pelo paralítico, eles se levantarão. Aleluia. Quando você tocar no cego, ele passará a ver. Irmãos, eu vou contar um rápido testemunho. Em 2022, um dia, cheguei em casa da igreja, fui deitar para dormir. E na segunda-feira amanheci cego. Eu falei, Jesus, que negócio é esse? Que mistério é esse? Dormi enxergando e amanheci cego. Fui socorrido. Fui para o hospital. Glicose 600. Glicose explodiu, imagine, se com 600 horas depois estava em 600, imagine quanto ela estava. E eu só ouvi o médico falar. Quem aqui tem carro? Quem tem carro? Quando você anda de carro, está chovendo, o para-brisa ele fica o quê? Todo o quê? Embaçado, não é isso? Aí você tem que ligar o ar, tem que ligar o ventinho, deixa a janela meio aberta, para que o embaçado diminua, para você conduzir o carro. A minha visão era de alguém que estava ao volante, diante do para-brisa, totalmente embaçado. Quem aqui já andou em algum momento de metrô? Supervia. É isso mesmo? Supervia? Eu nunca ando desse negócio. É isso? Aí não tem aquele negócio amarelinho no chão de borracha? Sim ou não? Imagina um homem, hoje estou com 49 recém-feito. Você botar o pezinho naquilo ali e você fazendo assim, ó. Para você chegar no teu destino. Não enxergava nada, irmão. Ao ponto de precisar de ajuda do guarda do metrô. E aí eu fui para a oração. O que é oração, pessoal? Alguém pode me responder? Falar com Deus? Está quente, pastor, o evangelista está quente. Oração é uma conversa. Mas alguém aqui conversa com alguém que não conhece? Avivamento é você ter uma vida de oração e diálogo com Deus. Está pensando que avivamento é só isso aqui? Ó? Avivamento é intimidade, pessoal. Ou você convida qualquer um para entrar no teu quarto. O diferente
que entra no teu quarto é o Espírito Santo todas as noites. Ele tem acesso. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de com Deus. Dobre o quê? E sinta o quê? A presença. Aí o que eu fiz? Você está curioso, né? Teve um dia que, quando chegou o mês de agosto, eu parei tudo, parei a agenda, parei tudo. E perguntando para Deus, e nada de Deus me responder, até que um dia Ele me respondeu. Esse processo que você está passando, eu estou dando um stop para você cuidar de você. Tem momento que a gente tem que parar para cuidar da gente e da família. Opa! Aí eu me atrevi, Senhor, deixa eu dar uma voltinha aqui. Eu sou meio gordinho. Para fazer um movimento brusco é fácil. Para levantar que é difícil. Aí um dia sentei assim na cama e falei assim com Deus, senta aqui, Espírito Santo. Jesus, senta aqui, vamos conversar. Tem mentira aqui não, tá, irmão? Estou no altar, tá? Eu estou no altar. Pedi para Deus sentar aqui, a porta, né? Eu e Deus no quarto. Falei, Senhor, quero te pedir um presente. Eu não sou de ficar pedindo. Meu aniversário é em setembro. A oração foi feita em agosto. E eu falei assim, Senhor, me dá um presente. Restaura minha visão. Porque eu ainda tenho promessa. Eu estou trazendo a tua memória. Eu sei que o Senhor não esqueceu. Tudo que o Senhor falou. Passou. A gente esquece. Mas diga assim para quem está perto de você: Deus não esquece. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Talvez eu não esteja fazendo você pular, saltitar, dar glória, rodar, aleluia! Mas eu estou trazendo uma palavra para você te dizer que o Senhor é vivo, aleluia, Ele está na tua vida, Ele está cuidando de você, Ele está tratando de você, e aleluia, pode parecer que tudo está acabado, aleluia, mas Ele continua dizendo, a última palavra é minha. Aleluia! Faltando alguns dias para o meu aniversário. Não deixei de ir para a igreja não, irmão. Olhe para cá. Voltei para a igreja e fui dormir. Sou mortal, né? Aí, pastor Abner. E na segunda-feira, quando eu levantei, eu já senti algo diferente. Faltando assim uns 10 dias para o meu aniversário. Falei, Jesus, que mistério é esse? Falei, não, vou fazer o teste, vou ligar a televisão. Rapaz, eu liguei na hora, aí vou fazer só para descontrair a igreja, tá? Só para fazer você ficar feliz comigo. Rapaz, na hora que eu liguei a televisão, vai ser num canal de esporte, gol do Fluminense. Eu... consegui ver o gol do Flusão. Não, estava não. A gente paga bem. Brincando, isso é do flamenguista. Aí, falei, agora eu vou abrir a palavra. Abri a Bíblia, meu irmão, enxerguei tudo. O que Deus está falando aqui nessa noite? Eu estava perfeito, me tornei imperfeito dentro da minha visão, mas por causa da minha fé, do meu diálogo com Deus, Ele me ouviu e me atendeu. Pode dar glória aí, irmão. Eu também sou jovem. Uhul! É, irmão. Tem um vovozinho lá na minha igreja, cabelo branquinho. Tu tem que ver. Uhul! Foi que isso?
Acabou? Acabou aí meu time? Fecho aqui. A igreja de Atos é referência do maior avivamento da história. Eu quero orar por você agora. E eu quero te fazer um pedido por você. Que você não peça nada agora, nada material. Peça agora para você ser cheio, cheia do Espírito Santo. É tudo o que você precisa. Seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo.